Deixa eu te perguntar uma coisa. Quando você vai resolver essa equação aí, te disseram que você tem que passar o 3 para o outro lado trocando o sinal? Foi isso? Já responde aí nos comentários se foi isso ou não. E se eu te dissesse que não tem nada a ver e que você passou a vida inteira, pelo menos até agora, sem saber exatamente o que é uma equação? E é exatamente sobre isso que eu vou te ensinar nessa aula daqui. E se você já é aqui da casa, já vai deixando o like. Tenho certeza que você vai gostar desse conteúdo. E se você é novo, vai na confiança porque o vídeo vai ser bom. Então já clica aí no botãozinho da inteligência, porque assim você espalha esse conteúdo para mais pessoas. E é óbvio, se inscreve aí no canal para você não perder próximos vídeos que vão vir pela frente. Fechou? A gente já bateu aí a marca dos 30 mil inscritos e eu tô muito feliz com isso. Tenho certeza que é só o começo. Nossa próxima meta é chegar nos 100 mil e eu conto com a sua ajuda aí, se inscrevendo no canal e compartilhando para mais pessoas esse conteúdo se for relevante para você. Legal? Então, a gente vai falar nessa aula sobre equação, basicamente equação do primeiro grau, para você entender o que de fato é isso. E no final da aula, eu vou te falar um método que os egípcios usavam para resolver a equação, sem necessariamente usar isso que eu vou te mostrar aqui no começo da aula, que é como a gente resolve hoje em dia. Claro que é melhor, mas é interessante você conhecer o outro jeito também. Legal? Então segura aí que eu vou falar sobre isso. Vamos lá então. O que significa a palavra equação? Ela vem do latim equatio, que, se você for traduzir ao pé da letra, tem significado como nivelar, balancear, equilibrar. Então, a palavra equação, ela remete a isso, e se a gente for pensar num objeto que representa uma equação, seria praticamente uma balança. Então, resolver uma equação significa equilibrar uma balança, deixar a balança sempre equilibrada. Isso é uma equação, tudo bem? Vai ficar claro nos exemplos que eu vou trazer aqui, ó. Então, vamos supor que a gente vai resolver a equação x mais 3 igual a 4. Super simples. Só que eu vou fazer uma referência do que eu estou vendo aqui em símbolos para esse desenho que eu coloquei aqui de uma balança, literalmente. Você deve conhecer essa balança de 2 pratos, né? Se você tiver o mesmo peso de um lado e o mesmo peso do outro, ela fica equilibrada. Se você desequilibrar ela, um prato vai subir, outro vai descer, basicamente. Então, o que é o x? O x, os egípcios antigamente chamavam isso de ahá, esse era o x deles, é uma coisa que está incógnita, escondida. Então, a gente vai ter que descobrir o valor de x. Na representação dessa balança, ele está representando uma caixa que eu chamei de x. Dentro dessa caixa eu tenho uma certa quantidade de bolinhas. E eu quero saber quantas bolinhas tem dentro dessa caixa para que essa balança fique equilibrada. Na verdade, ela está equilibrada, né? Então eu preciso saber quantas bolinhas tem dentro. Então esse x mais 3 está me representando essas 3 bolinhas que estão junto com o x. Então é o x mais 3. Do outro lado, eu tenho 4 bolinhas que representam esse 4 aí do outro lado da equação. Tudo bem? Então a equação é uma balança de 2 pratos e você vai sempre equilibrar ela. O que isso tem a ver, então, com aquelas regras de passa trocando sinal, tá multiplicando, passa dividindo? O que isso tem a ver? O que isso tem a ver é que se você tiver esse princípio na mente, de que a equação é uma balança, você vai entender realmente o que aquelas regras significam. Vamos supor que você está diante dessa balança e você precisa descobrir quantas bolinhas tem dentro do x sem abrir a caixa, tá? Simplesmente fazendo com que a balança responda isso para você. Então, o que você faz? Eu vou sempre manter o equilíbrio, porque tudo que tiver de um lado, eu tenho do outro. Então, a coisa mais simples que você pode fazer aqui é pegar 3 bolinhas do lado esquerdo da balança e tirar da balança, e pegar outras 3 bolinhas e tirar. Teoricamente, se eu tiro 3 bolinhas de um lado e 3 bolinhas do outro, a balança vai continuar equilibrada, concorda? E aí, de cara, eu já tenho a resposta. Eu vejo que se isso aqui está equilibrado, esse x aqui, a quantidade de bolinhas que tem aqui dentro, é exatamente uma bolinha. Beleza? É isso. Isso é a equação. Agora, o que a gente fez, olhando mais algebricamente, por meio dos símbolos? A gente tem essa equação x mais 3, do outro lado 4, e aí a gente subtraiu 3 bolinhas dos dois lados, ou seja, eu tirei 3 dos dois lados. Então ficou menos 3 e ficou menos 3. Aqui então, 3 menos 3 ficou x, e aqui 4 menos 3 deu 1. Acabou. Essa daqui é
a resposta da equação e eu não passei nada para o outro lado. Espero que tenha ficado claro isso. O fato desse menos 3 aparecer aqui é porque eu subtraí 3 dos dois lados e aí eu consegui resolver ela, tá? Então entenda isso. Manter a balança equilibrada é fazer a mesma coisa dos dois lados da balança. Fechado? Outro exemplo, ó. 3x mais 2 igual a 11. Isso na balança seria exatamente esse desenho. Então vamos pensar. Agora eu tenho 3 pacotes iguais, que tem a mesma quantidade de bolinhas lá dentro, que eu não sei quanto que é, e esses dois lados aí equilibrados. Então, aqui eu tenho fora 2 bolinhas e aqui eu tenho 11 bolinhas. É isso? Isso mesmo. Então, são 11 bolinhas desse lado. Como que eu vou descobrir quantas bolinhas eu tenho? Vamos seguir mais ou menos o passo que a gente fez no exemplo anterior. Então, eu vou pegar essas 2 bolinhas que estão desse lado, eu vou tirar, e para manter o equilíbrio, eu também vou tirar essas 2 bolinhas daqui. Agora ficou 3 caixas ou pacotes que tem X bolinhas dentro, com 9 bolinhas do outro lado, tá certo? O que você faz agora? Você pensa, bom, eu preciso tirar 2 caixas X, certo? Mas o que significa tirar 2 caixas X para esse lado? Não faz sentido, né? Eu não sei quantas bolinhas tem dentro de cada caixa, então eu não consigo tirar essa quantidade do outro lado. Mas, se eu tenho 3 e eu quero ter uma só, eu vou deixar 1/3 do que já está em cada lado. Entende a ideia? Então, se aqui eu tinha 3 e eu quero ter uma só, eu estou basicamente deixando só 1/3 do que era. Eu estou, entre aspas, dividindo por 3 dos dois lados. Faz sentido? Então, quando eu divido por 3, o que era 3x vai virar um único x. E aqui, 9 bolinhas. Se eu quero deixar só 1/3, 1/3 de 9 é 3, né? Então, aqui eu vou tirar 6 bolinhas para deixar só 3. E aí pronto. A balança continua equilibrada porque eu deixei 1/3 de um lado e deixei 1/3 do outro, proporcionalmente. E aí eu vejo que um pacote, uma caixa, que tem uma quantidade X de bolinha, equivale a exatamente 3 bolinhas. Então eu tenho 3 bolinhas dentro de cada caixa X. E aí eu resolvo a equação descobrindo a incógnita. Beleza? Então o que a gente fez? Primeiro passo. Eu tenho essa equação 3x mais 2 igual a 11. Nosso primeiro passo foi tirar 2 bolinhas dos dois lados. Então, eu subtraí 2 dos dois lados. Então, aqui ficou 3x e aqui ficou 9. E aí, o que eu fiz? Eu peguei 1/3 de cada lado, certo? Em outras palavras, eu dividi por 3 desse lado, dividi por 3 desse lado. 3x dividido por 3 deu um único x. 9 dividido por 3 dá 3. E aí pronto, a gente resolve a equação. Então, é isso que você faz em uma equação. Você faz sempre a mesma coisa dos dois lados. Você subtrai a mesma coisa dos dois lados, você soma a mesma coisa, você divide pelo mesmo número e você multiplica pelo mesmo número. É só isso. Esse é o princípio por trás da equação. E é por isso que a gente acabou contaminando um pouco do ensino desse assunto, quando a gente fala que tem que passar trocando sinal, passar dividindo, se está multiplicando e vice-versa. Porque não é isso que acontece, na verdade. Eu estou pensando em formas de fazer uma operação para que eu vá isolando o x de um lado específico da equação. Tudo bem? Tá claro isso? Então vamos fazer mais exemplos, agora sem apelar para a balança em si, mas vocês vão entender que o princípio é o mesmo. Então se eu tenho essa equação e a gente está sempre em busca do valor de x, eu tenho que x sobre 4 mais 3 é igual a 5. O que você tem que pensar? Eu tenho que tirar esse 3 daqui, né? Como é que eu faço isso? Eu vou subtrair 3 dos dois lados. Veja que a subtração é a única operação que vai fazer esse 3 suma, né? Não adianta eu dividir ou multiplicar, porque eu estou adicionando 3, então eu preciso tirar esses 3. São as 3 bolinhas soltas na balança. Então, aqui a gente vai ter x sobre 4, e aí 5 menos 3 é 2. O que a gente faz agora? Eu tenho 1/4 de x do lado esquerdo e eu quero um x inteiro, certo? Então, eu tenho só a quarta parte. Então, para que eu tenha um x completo, eu vou precisar multiplicar por 4 de um lado e multiplico por 4 do outro lado. Faz sentido? Então, é por isso que o pessoal acha que, se está dividindo, passa multiplicando. Na verdade, não é isso. Na verdade, eu estou multiplicando os dois lados por esse número para que eu tenha um x completo aqui. Então, 4 vezes x sobre 4 vai dar x, e 2 vezes 4 vai dar 8, e pronto, acabou.
e eu tenho o resultado que eu queria. E o legal de você resolver uma equação é que você sempre pode conferir. Se você não acha que acertou, você pega esse número e substitui aqui, ó. Então, se você substituir, você vai ter 8 sobre 4 mais 3. 8 sobre 4 dá 2, mais 3 dá 5, que de fato é o que a gente tem no outro lado. Então, se a equação foi satisfeita, significa que o valor que você encontrou do x está correto. Outro exemplo, ó. Aqui que a gente pode fazer? Eu posso tanto começar deixando tudo que tem x de um lado só, ou eu primeiro deixo todos os números de um lado só, é opcional, tá? A partir do momento que você entende esses princípios da equação, você faz o que você quiser seguindo esses princípios. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou pegar esse 2x mais 1/3, do outro lado x menos 1/5, e eu vou subtrair 1/3, tá? Então, subtraio 1/3 aqui e aqui. Aí a gente ficou com 2x, que é igual a x menos 1/5 menos 1/3. Bom, aí a gente vai ter que manipular essa fração aqui, né? Eu já dei uma aula sobre fração, a forma correta de você aprender e manipular elas, vou deixar aqui recomendado para você. Mas enfim, eu vou ser mais resumido aqui, porque o ponto da aula não é isso. Então o que eu faço? Eu vou deixar essas frações no mesmo denominador. Um denominador legal aqui seria o 15. Então, essa fração com denominador 15 seria 3 sobre 15. Essa fração com denominador 15 seria 5 sobre 15. Por quê? Porque se eu simplificar elas, eu volto no que era. Tá? Então, essa é a ideia. Então, feito isso, antes de eu passar para a próxima linha, somando esses caras, eu vou já subtrair x dos dois lados. Por quê? Porque eu quero tirar esse x daqui. Tá? Então, de um lado ficou x, do outro lado, menos 3 menos 5 vai dar menos 8 sobre 15. E essa é a resposta da equação. Tudo bem? Essa é a solução dela, o valor de x que satisfaz esta estrutura aqui. Beleza? Que equilibra a balança no caso. Mais um exemplo, ó, um pouquinho mais sofisticado. Eu posso fazer várias coisas. Primeiro, você tem que entender que isso daqui poderia ser escrito como 10 sobre 2 menos x sobre 2. Tá? Esse 2 ele é denominador desses dois termos aí. Então, o que eu posso fazer? Eu posso eliminar esse 2 multiplicando os dois lados da equação por 2. E aí, sempre se atente a esse fato. Se você vai multiplicar ou dividir os dois lados da equação, os dois lados da balança, você tem que fazer isso com todo mundo. Todo mundo que está do lado esquerdo, todo mundo que está do lado direito. Cuidado com isso. Por isso que eu coloquei esse parênteses para enfatizar o fato que eu estou fazendo isso com todo mundo. A vantagem de fazer isso aqui é porque esse 2 aqui ele vai acabar cancelando com esse 2, né? Que 2 vezes a metade de alguma coisa, cancela. Então, eu vou ter aqui desse lado 10 menos x. Do outro lado, 2 vezes 15 deu 30. 2 vezes menos 2 vai dar menos 4x. Ok? Aí eu vou adicionar 4x dos dois lados. Por que eu estou fazendo isso? Para tirar esse 4x do lado esquerdo. E aí, então, sobrou 10 mais 3x, que é igual a 30. E aí eu subtraio 10 dos dois lados, vai sobrar então 3x é igual a 20. Por último, divido por 3 dos dois lados. Então descubro que o x ele é 20/3. Vou deixar em fração mesmo. Então, tá aqui vários passos, né, para a gente chegar no resultado. Eu sei que talvez você fale, mas é um pouco mais lento, né, do que simplesmente passar para o outro lado. É óbvio que o que a gente está fazendo no fundo, o resultado final vai ser o mesmo. Só que aqui eu estou entendendo o que eu estou fazendo. E quando você está na fase de aprendizado desse assunto, principalmente, é importante que você treine isso. Eu estou fazendo as duas coisas dos dois lados. Até isso ficar intuitivo. Quando ficar intuitivo, aí você vai começar a resolver no automático, você nem precisa mais pensar nisso, claro, sabendo o que é, né? Então, por isso que uma coisa é a fase de aprendizado, outra coisa é a fase automática, a fase intuitiva que você já aprendeu muito bem o assunto, beleza? Outro exemplo, ó, essa estrutura daqui. Para a gente trabalhar ela, eu posso fazer uma coisa de cada vez, então eu vou pegar, copiar aqui, ó, 3x mais 5 sobre 4x mais 1, e do outro lado, 4 sobre 5. Eu posso primeiro tirar esse cara do denominador. Então, eu multiplicaria os dois lados por 4x mais 1, e aqui também 4x mais 1. Beleza?
aqui vai cortar, né? Vai sobrar simplesmente 3x mais 5. O outro lado vai ficar isso daqui. E eu já vou aproveitar e fazer uma outra coisa. Eu vou multiplicar por 5 dos dois lados, tá? Que eu já elimino esse 5 daqui. Então, aqui ficou 5 vezes e aqui sobrou 4 vezes 4x mais 1. Eu fiz, claro, 2 passos na mesma passagem, mas poderia ter feito um de cada vez para não ficar muito confuso, tudo bem? Então aqui ficou 15x mais 25, que é igual a 16x mais 4. Vou subtrair 15x dos dois lados, vou ficar com 25 é igual a x, né? Porque ficou 16 menos 15, mais 4. E aí, por último, subtrai o 4 dos dois lados, vai ficar 21 é igual a x. Ou simplesmente x é igual a 21, tá? Não faz muita diferença. Então, esse é o valor que vai equilibrar a balança, como eu já falei. Se você substituir o 21 aqui, você vai ver que vai dar certinho, né? Vou até colocar aqui, só para você ver, ó. 3 vezes 21 vai dar 63. Mais 5 deu 68. 4 vezes 21 vai dar 84. Mais 1 deu 85. Se você simplificar essa fração, você vai chegar exatamente nesta fração daqui. Tudo bem? Se você simplificar essa fração por 17, vai dar exatamente 4 sobre 8. Beleza, gente? Último exemplo, então, para a gente fechar. Já vou pegar esta equação aqui, ó, subtrair 98 dos dois lados. Então, a gente vai ter desse lado menos 3 sobre x e do outro lado menos 49. Olha só que interessante, eu tenho os dois lados negativos. Então, o que eu posso fazer? Eu posso multiplicar os dois lados por menos 1, tá? Sem nenhum problema. Então, multiplico, né? A gente vai acabar tendo 3 sobre x, que é igual a 49. Claro que não ia fazer tanta diferença assim, mas é uma opção. E agora, o que a gente faz? Eu tenho a opção de inverter os dois lados, mas se isso for um pouco avançado para você, você pode ignorar o que eu falei. Você pode simplesmente multiplicar os dois lados por x, tá? E aí, aqui ficou 3 e aqui ficou 49x. Então, por último, dividindo os dois lados por 49, a gente chega que o nosso x ele vale 3 sobre 49. Beleza? Então, tá aqui a resposta desse nosso último exemplo. Beleza, então espero que tenha ficado claro que isso daqui é a sua fase de aprendizado, que você pratique isso nas primeiras equações que você for resolver, para ter certeza que você entendeu o que é. E aí depois, com o tempo, vai ficando automático, você não vai precisar ficar descrevendo todos esses passos igual eu fiz na aula. A coisa vai ficando já na sua cabeça, você vai indo mais rápido, tudo bem? Mas é parte do processo. E se você quer aprofundar mais em matemática básica, temas de álgebra básica ou de aritmética básica, fração, porcentagem, as operações básicas e tudo aquilo que aprender do zero, tem meu curso Matemática Zero, o link vai estar na descrição para você se inscrever e aprender junto comigo e mais outros 2.000 alunos a matemática desde a base, beleza? O link vai estar na descrição para mais informações. Agora eu vou te falar, finalmente, o método que os egípcios usavam, método da falsa posição, que você não vai poder usar sempre, tá? Porque é um método um pouco mais arcaico, mas é interessante você ver como ele funciona. Então, alguns dos registros mais antigos que a gente tem de matemática na civilização é o Papiro de Hind, que é um documento, né, bem antigo, que tem diversos problemas ali de matemática, que mostravam como que as civilizações antigas criavam esses problemas e resolviam eles. Então, um desses problemas, ele seria algo próximo disso aqui, ó. Qual a quantidade que, somada à sua metade, resulta em 16? E antigamente a matemática não tinha os símbolos que a gente tem hoje. Não usava x e tinha a estrutura de equação como a gente tem hoje. Era uma matemática bem escrita mesmo. Então, a forma de resolver era bem diferente. Por isso que tinha esses métodos diferentes do que a gente usa hoje. E é claro que com os símbolos de hoje é muito mais prático, né? Então, como é que a gente resolve? Se a gente fosse escrever isso na notação atual, essa quantidade que ele está buscando seria o nosso x. Então, isso aqui seria x mais a quantidade que somada à sua metade, então x sobre 2, isso resulta em 16. Essa seria a equação que descreve esse problema na nossa notação atual, beleza? Mas como é que eles pensavam? Eles partiam de um chute. Eles chutavam o valor inicial para essa quantidade e aí eles viam se chegava na resposta ou não, o quanto que faltava.
Então, vou dar um exemplo, tá? Eu vou usar x para representar essa quantidade, mas lembrando que na época não era isso. Então, o primeiro chute, eu vou falar que o x é 2. Esse é o meu chute. Aí eu vejo que o texto está dizendo a quantidade mais metade da quantidade, teoricamente teria que dar 16. Só que se o x for 2, eu vou ter 2 mais 1, que é 3. Aí você analisa, existe uma certa distância do que seria essa resposta para a ideal, né? E esse que é o pulo do gato. Quanto que eu tenho que multiplicar essa resposta que eu cheguei para chegar na resposta que deveria ser? Não é muito difícil você perceber que eu tenho que multiplicar isso por 16 sobre 3. 16 terços, tá certo? Então, se eu tenho que multiplicar esse resultado por 16 sobre 3, significa que eu tenho que multiplicar esse x por 16 sobre 3 também. Então, o x, que é a resposta do problema, é 2 vezes 16 sobre 3. Ou, se você preferir, 32 sobre 3. Essa é a resposta dessa equação, sem fazer aquelas manipulações algébricas que você está acostumado. Agora, vamos resolver do jeito tradicional para você ver que isso é verdade. Então, ó, se eu tenho x mais x sobre 2, eu vou escrever esse x como 2x sobre 2, mais x sobre 2 igual a 16. Então, isso aqui é 3x sobre 2 igual a 16. Aí você vai fazer aquele esquema. Multiplica os dois lados por 2, divide os dois lados por 3, você vai chegar exatamente que o x é 32 sobre 3. Tá aqui a resposta, que é exatamente o que a gente tinha chegado pelo método dos egípcios. Legal? Vamos resolver mais 2 exemplos rápidos para você entender e praticar um pouco mais essa ideia da falsa posição. Então, você está deparado com essa equação, vamos à regra da falsa posição. Meu chute inicial é que o x vale 4. Se o x vale 4, então eu tenho 4 sobre 4 mais 2 vezes 4, que é igual. Então, 4 sobre 4 dá 1, 2 vezes 4 dá 8. 1 mais 8 vai dar 9. Quanto que eu tenho que multiplicar esse resultado, que não é o resultado que eu queria, né? Para chegar em 45, que é a resposta que eu deveria chegar. Eu tenho que multiplicar isso aqui por 5. Então, a minha resposta é, multiplicando o x por 5, vai ser 20. 4 vezes 5 é 20, né? Então, deixa eu deixar registrado aqui, multipliquei por 5. Essa é a resposta do problema. Então, se você ver aqui, de fato, ó, fazendo essa conta, x sobre 4, 20 sobre 4 é 5, 2 vezes 20 é 40. Então, por isso que dá exatamente 45. Outro exemplo. Eu vou começar com um palpite que o x vale 15. Por que eu escolho esses números? Porque eles são mais fáceis de dividir por 3 e por 5. Aí a gente vê onde a gente chega. Então, aqui vai ser 15 sobre 3 menos 15 sobre 5. 15 sobre 3 é 5, 15 sobre 5 é 3. A resposta deu 2. Só que eu deveria ter chegado em 100. Então, por quanto eu tenho que multiplicar esse 2 para chegar em 100? Multiplico por 50. Então, esse cara daqui, multiplicando por 50, eu chego que a resposta é 50 vezes 15, vai dar 750. Então, tá aqui a resposta desse problema. Mais uma vez, você pode conferir aqui se você quiser, para ver que o resultado está certinho. Legal? Então, ó, como eu já falei, para você aprender do básico, matemática, álgebra básica, aritmética básica, tudo que você precisa para ter uma base de titânio, só você se inscrever no curso Matemática Zero, o link vai estar na descrição. E se você quer continuar os estudos de equação aqui no YouTube, tem um vídeo que eu te mostro como você resolve a equação do segundo grau sem fórmula. Vou deixar o vídeo aí para você assistir e conferir também um jeito um pouco fora do tradicional para você aprender e resolver esse tipo de problema. Agradeço mais uma vez se você chegou até aqui. Não esqueça de deixar um like se você ainda não deixou. Se inscreve no canal para você não perder próximos conteúdos. E a gente se vê no próximo vídeo. Beijão no seu cérebro e até lá.